Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Eu quero ler a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4. Os versículos 12, 18 a 25. Inicialmente o versículo 12 do capítulo 4 da carta aos Romanos. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado também como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fora tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Meus irmãos, antes que celebremos a ceia, eu quero deixar com vocês aqui uma porção da palavra de Deus, a partir do texto que eu li, especialmente essa frase, que devemos andar nas pisadas daquela fé de Abraão. Essa expressão, daquela fé, parece uma coisa tão distante dessa fé, não é? Da minha e da sua, mas é a mesma. Se não vejamos isto, é verdade que muita gente tem uma fé que não é aquela fé na qual e através da qual Abraão caminhou. Nós temos que inspirar nos grandes exemplos. Quando a Bíblia fala que você pode andar nas pisadas de Abraão, no tocante à fé, está dando para nós um referencial de alguém que foi vencedor, vitorioso, que viveu neste mundo aqui de tal maneira que agradou a Deus. E eu e você podemos seguramente andar nas pegadas desse homem, nas pisadas, nos passos da fé daquele homem chamado Abraão, que na verdade espiritualmente é o pai dos crentes, né? Foi o primeiro homem que levantou a mão para o céu e creu, porque aquela fé que a Bíblia fala, primeiro, uma fé que obedece. A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado pela fé, obedeceu. É a capacidade que o homem tem de sair, de dar passos. Quando Deus dá um comando, dá uma ordem, dá uma direção, ele não discute a ordem, ele só quer obedecer a Deus e caminhar. Aquela fé é a fé que leva um homem a não fazer perguntas, indagações, a não ter dúvida diante daquilo que Deus requer dele. Abraão se expressou muito bem nisso aqui, porque, reforçando o que eu já disse, a Bíblia fala que ele, sendo chamado pela fé, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Deu um passo de fé. Aí está as pisadas daquela fé. Nós hoje somos muito racionais, né? A gente quer primeiro fazer as contas. Eu quero saber os resultados de antemão.
Quero saber os caminhos a serem percorridos e se terei êxito lá na frente. Abraão não agiu assim. E não agiu porque tinha aquela fé diferenciada. Não nominal, mas real, verdadeira. Saiu sem saber para onde ia e chegou no centro da vontade de Deus para a vida dele. Porque quando uma pessoa obedece a Deus pela fé, Deus não deixa ele cair. Não deixa ele errar, não deixa caminhar por caminhos errados, porque ele resolveu descansar inteiramente em Deus e na sua palavra. Aquela fé de Abraão era uma fé perseverante, porque não foi de imediato que ele alcançou as promessas, mas ele perseverou em servir a Deus por décadas e décadas sem ver nenhum resultado prático de tudo que Deus tinha falado com ele, mas ele perseverou. Aquela fé perseverante é a fé triunfante. A fé que persevera é a fé que triunfa. Fé que caminha um dia com Deus, 2 dias com Deus, 10 anos com Deus e desiste, não é aquela fé. Porque não é a fé que triunfa, não é a fé que chega lá no resultado final. Nós, igreja do Senhor, temos que inspirar no Pai da fé e caminhar confiadamente de acordo com a direção da palavra que Deus nos dá. Aquela fé de Abraão não era uma fé que confiava nas promessas de Deus, não. Abraão confiava não era nas promessas de Deus, ele confiava no Deus das promessas. Ele confiava no caráter de Deus. A nossa fé não pode estar baseada nas promessas. Ela se baseia na confiança que eu tenho no Deus que fez a promessa. Porque Abraão conhecia Deus, não só as promessas que Deus lhe fizera, mas ele conhecia quem havia feito a promessa e sabia que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e voltar atrás. Aquela fé é uma fé que confia em Deus, no caráter de Deus. Daí ele não treme, ele não vacila, ele não vai para a direita, não vai para a esquerda, não volta atrás, ele não recua, porque, como dizia Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Era isso que Abraão tinha, esta fé no Deus das promessas. Ele não enfraqueceu na fé diante da luta, dos problemas, das dificuldades. Aqui tem um povo que tem que andar nas pisadas daquela fé de Abraão. Deus vai prosperar a sua vida, meu irmão. Deus vai prosperar a sua vida, meu irmão. Deus vai tomar conta dos seus negócios, das suas empresas, das suas atividades. Você não pode enfraquecer na fé diante da crise, dos problemas, não. Levante-se na força do Senhor, porque Abraão andou numas pegadas de fé que não enfraquecia diante da prova. Contra todas as evidências, ele continuou descansando em Deus, confiando no Senhor. E foi fortalecido na fé, dando glória a Deus cada dia. Aquela fé é uma fé que vence os adversários. Se Gideão venceu com 300, Abraão venceu com 318. Mas venceu 5 reis poderosos por causa daquela fé. Quais são os inimigos hoje? Os exércitos, os adversários que levantam contra você. Aquela fé, se você andar nas pisadas de Abraão, você vencerá todos os seus inimigos. Aqueles que levantarem contra ti vão retroceder. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 eles fugirão da sua presença, porque você está confiando em Deus. Esse problema para Deus é nada, essa doença para Deus é nada, essa crise para Deus é nada. Deus provou Abraão: oferece-me o teu filho, o teu único filho. E ele obedeceu, pela fé, né? Pela fé. Você não vai desobedecer a Deus em circunstância nenhuma, porque sabe o resultado lá na frente. Deus não conspira contra você. Deus pode te provar a sua fé, para saber se é aquela fé ou se é esta fé.
eu não quero esta, eu quero aquela. Você quer também? Comece a glorificar a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, glorificando, exaltando, tomando posse, praticando, caminhando, vivenciando, obedecendo. E cada passo, é por isso que eu sempre digo, irmão, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. O salmista já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor, agrada-te do Senhor e ele vai conceder o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Sementes de fé. Oh, oh, pastor.